Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande vitória do Santos sobre o Atlético de Jorge Sampaoli voltando à Vila Belmiro. Um jogo muito movimentado, especialmente no primeiro tempo. Teve expulsão, teve pênaltis, teve VAR polêmico e o Marinho, sempre ele resolvendo. Já é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. O primeiro tempo foi bem melhor do que na segunda etapa, quando o jogo já diminuiu o ritmo, o Santos construía sua vitória, o Galo com um a menos, mas não deixou de atacar por isso. Vamos falar sobre esse jogo. O Santos, cara, tinha muitos desfalques, não tinha sua dupla de zaga, nem o Lucas Veríssimo, nem o Luan Pérez, nem o Alisson como um possível substituto está suspenso, né, que normalmente tem jogado ali também, nem o Luiz Felipe que está machucado, e aí o Cuca improvisou. Colocou ali no miolo de zaga o Jobson, que não fez um bom jogo, ao lado do Alex. Depois ainda entrou o Wagner Leonardo, promovendo garotos da base, que é o que o Cuca tem à disposição. Aliás, justiça seja feita. O Cuca tem feito um trabalho notável no Santos. Em meio a tantos problemas políticos, administrativos, financeiros, ele chegou lá para descascar um abacaxi tremendo, porque a gente sabe que o presidente Juan Carlos Pérez, José Carlos Pérez, melhor dizendo, não tem uma boa relação com o elenco, né, por conta daquele acordo salarial que não aconteceu, enfim, jogadores pedindo rescisão. Ele foi lá, conseguiu que o Everson e o Sacha fizessem um acordo com o clube e os dois foram negociados para o Atlético, e com isso o Santos ganhou dinheiro, poderia perder na justiça num passivo que ia demorar anos por aí. O Cuca tem, dentro da dificuldade que o Santos tem de contratação, porque não tem recurso, está promovendo garotos e ainda assim conseguindo bons resultados. Por exemplo, ele testou o Maddson na lateral direita e não o Pará, e ele fez um ótimo jogo, inclusive dando uma assistência na partida. Mas outros jogadores, né, que ele tem à disposição, o Marinho, o Soteldo do Marinho tá jogando uma barbaridade, o Sanches hoje fez um outro bom jogo, o Pituca a torcida já conhece, e o goleiro João Paulo, né, que foi o nome do jogo. Realmente no primeiro tempo pegou tudo, até pensamento, emulou o Rodolfo Rodrigues na Vila Belmiro, ex-goleiro do Santos, que tem uma sequência de defesas inacreditáveis. Não foi no mesmo estilo, mas olha, pegou demais naquela sequência de golpes ali no comecinho do jogo. Foi realmente muito bem, tem vindo muito bem o João Paulo, goleiro titular do Santos. Por outro lado, não podemos dizer o mesmo, porque o Sampaoli, que escalou um time que a gente mais ou menos já imagina, que ele muda muito a escalação, mas ele começou com o Marrone, o Savarino e o Eduardo Sacha. E aí ele teve que sacrificar o Marrone quando ele perde o Rafael expulso. O Rafael, de uma forma até um pouco inexplicável, né? Porque vinha a cobertura da defesa atleticana, quando o Marinho recebe o lançamento de profundidade, ele dá aquela fatiada na intermediária, acaba expulso pela forma que entra, pelo ataque promissor que tinha o Marinho, corretamente foi expulso o goleiro do Galo. E aí o Sampaoli tem que sacrificar um jogador. Sacrifica o Marrone e coloca o Vitor. O Vitor, que não jogava há 6 meses. E aí se explica um pouco porque o Sampaoli insistiu tanto na contratação do Everson, esse do Peixe, onde ele trabalhou e indicou vindo do Ceará o ano passado, foi seu goleiro titular e agora indica para jogar no Atlético Mineiro. A gente acaba entendendo, né? Porque o Vitor já está numa fase avançada da carreira e estava completamente frio, sem tempo de bola, entrou durante a partida e tomou um peru, né? Tomou um frangaço na jogada do Arthur Gomes, porque depois que acontece essa expulsão, o Galo fica com um a menos e o Santos, que já estava atacando, numa jogada individual do Arthur Gomes, que também fez um ótimo jogo, acabou abrindo o placar. E aí a gente tem que entender também, porque teve algumas polêmicas aí relacionadas ao VAR e à arbitragem. Antes dessa expulsão do Rafael, tem um pênalti reclamado pela torcida atleticana, com muita justiça, no Guilherme Arana, em que não há nem a revisão no VAR pelo árbitro Wagner dos Santos Magalhães. Eu achei que foi pênalti, né? O Lucas Braga, que foi outra novidade também do Cuca, ele chega na disputa e derruba o Arana dentro da área. Nem a revisão eu achei estranha. Achei estranho não ter pelo menos a revisão. Para mim foi pênalti. Ou pelo menos, né, que o árbitro visse lá no monitor para ter uma nova avaliação, já que em lances interpretativos existe a recomendação de que o árbitro de vídeo acione o árbitro de campo para que ele possa tomar a sua decisão e não simplesmente fique uma decisão lá de cima da cabine sem que o árbitro tenha a possibilidade de avaliar com outras imagens. Foi o que aconteceu, por exemplo, no pênalti do Santos,
no terceiro gol quando o Marinho conclui. Mas vamos na fase cronológica aqui. Depois que o Santos abre o placar, o Atlético, como eu disse, não deixa de atacar, inclusive o João Paulo fazendo ótimas defesas, e aí o Jobson erra um passe, ele já tinha errado outros, mas aí ele entrega no pé do Eduardo Sacha. O Eduardo Sacha avança com tanta liberdade que ele tem tempo de pensar o que fazer, e o Felipe Jonathan não acompanhou porque deu a jogada como perdida, mas foi uma falha de cobertura realmente. Ele encontra o Franco pelo lado direito, e o Franco, que já tinha marcado 2 gols contra o São Paulo, chutou, a bola acabou desviando e matou o goleiro João Paulo. Mas ali o Galo volta para o jogo, né? Só que na sequência vem um ótimo lançamento do Sanches, cruzamento do Madison e gol do Marinho. E o Marinho desabafa, né? Coloca o Santos no jogo de novo, 2-1. O Santos está com 1 a mais. Teria que, né, se valer dessa supremacia. Mas a gente sabe que o Galo, do Sampaoli especialmente, é um inimigo muito forte a ser batido. Tanto que no segundo tempo, rapaz, o cara perdendo com 1 a menos, ele não quer saber. Ele vai para cima. Ele termina o jogo só com o Franco, que não é necessariamente um volante, é um meio-campista, né, com chegada. Só com o Franco como volante. E na frente, cara, nossa senhora, era o Sacha, era o Keno, que entra no segundo tempo, o Marquinhos e o Johan. Toda essa galera aí, só com o Franco atrás para atacar. Mas mesmo assim, e aí a gente tem que valorizar o que fez o Santos, que no segundo tempo até teve uma estratégia um pouco mais cautelosa, conseguiu segurar o Galo. O Galo, mesmo com 1 a menos, teve recurso e ímpeto, ou pelo menos na vontade, de construir o seu empate, virar o jogo e tudo mais, e o Santos não deixou. Exatamente por essa consistência defensiva que tiveram esses garotos aí. O Alex até acabou saindo com câimbras, estava fazendo um bom jogo, entrou o Wagner Leonardo e o Jobson, que acabou se doando, mas não fez tecnicamente um bom jogo, especialmente pela falha do gol do Atlético. Mas assim, funcionou. Funcionou o sistema do Santos e aí acabou encontrando um gol lá no finalzinho, um pênalti a meu ver bem marcado, porque eu vejo o Alonso fazendo a alavanca no Marinho. Eu vi a transmissão da Rede Globo, por exemplo, o Salvio Spínola entendeu diferente. Eu acho que quando o Marinho vai tentar chegar na bola, numa reposição ali do Vitor mal feita também, né? O Alonso, ele coloca a perna, faz a alavanca no Marinho e comete a penalidade. Naquele momento, o que me estranhou, o que me chamou a atenção foi que o Wagner dos Santos Magalhães está de frente pro lance. E ele não interpretou como pênalti. Isso eu achei curioso. Mas aí o VAR tá ali para isso, né? Ele tem à disposição mais imagens e talvez na velocidade do jogo, alguém pode dizer, mas na velocidade é de um jeito, depois em câmera lenta é outro e tal. Bom, eu achei pênalti na velocidade normal e na câmera lenta. Mas o árbitro em campo seguramente não entendeu como pênalti. Aí o VAR tá lá para isso. Dá uma olhadinha de novo, ele poderia manter a decisão. Ele poderia ver e dizer, não, isso aqui foi um choque normal e tal. Mas o movimento que faz o Alonso de, pelo menos, tentar atacar o espaço e não conseguir, porque o Marinho chega e tropeça nele, né, e acaba tropeçando na alavanca que ele faz, para mim é penalidade. O Marinho chegaria na bola e não conseguiu. E aí o Marinho acaba fazendo o terceiro gol, 6º dele no campeonato, tá numa fase incrível o de Marinho e ajudando o Santos aí a subir na tabela. Porque o Peixe, mesmo com todos os problemas de desfalques e tudo que a gente já sabe extracampo, muito blindado aí pelo técnico Cuca, consegue chegar a 14 pontos, fica um pontinho só desse Galo aí, que poderia ter chegado a 18, ter assumido a liderança do campeonato momentaneamente, mas não, ficou parado nos 15, o Santos já colou com 14 e tá a 3 do Inter, que joga quinta-feira, e outros times também jogam, podem modificar essa ponta da tabela, mas o fato é que o Santos dá uma ressurgida no campeonato, especialmente com o futebol mais equilibrado, mais consistente e com o seu treinador encontrando alternativas. O Sampaoli tem esse jeito maluco de jogar, mas ele perdeu um cara com 15 minutos de jogo, né? Então a gente tem que dar esse desconto. E mesmo assim tentou fazer de tudo para ganhar a partida. Se o Keno realmente não entrou muito bem, o Marquinhos também não conseguiu, eu acho que a gente tem que dar o mérito para o sistema defensivo do Santos, que conseguiu travar esses caras que avançam muito bem, que tem um contra um, que tem velocidade e que não conseguiram jogar, não conseguiram resultar em gols as suas tentativas de ataque. Então, vamos valorizar. Grande vitória do Peixe e o Galo, que tropeçou agora, tem chance ainda de se recuperar na tabela. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!